Olá, queridos. Estamos começando mais uma conversa necessária. Gabriela Linhares, Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Hoje a gente vai falar sobre captação de recursos para projetos culturais. Vamos falar com Flávio Helder, que é consultor e captador. Ele já está chegando aí. Eu vou esperar as pessoas chegarem para a gente chamar o Flávio. Bernardo já está aqui entrando. Vamos falar sobre cultura, né, gente? Que é tão importante para a nossa vida. Flávio está chegando. Vamos deixar. Oi, Flávio. Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer falar com você. Vamos falar Maravilha. sobre captação de recursos. Como é que você tá? Tá tudo bem? Essa pandemia, nesse momento diferente da vida? Olha, tô, graças a Deus, com saúde. Esse é o momento do novo normal, né? Muitas mudanças. É um momento muito surreal para nós da cultura, profissionais, artistas, pessoas como você que está todo dia conversando e abrilhantando o dia da gente, acaba animando as nossas vidas, né? Pois é, Então, é uma batalha. é uma batalha. A gente achou Isso. uma nova forma de nos comunicarmos, né, Flávio? Porque é diferente e é interessante como a gente está conseguindo abrir caminhos e parcerias através da internet. Ela facilita muita coisa e atrapalha muita coisa também. É. E a realidade é que a tecnologia agora nos aproximou muito. Hoje eu estou falando com você, mas daqui a pouco é o avatar da Gabriela Linhares, é o avatar do Flávio. Mas olha, nós somos seres humanos e eu quero primeiro te desejar aqui para você uma boa noite. Quero te dar um Obrigada. presente que quando você me convidou no ato, eu falei, bem, ela merece uma Que flor. lindo! Essa orquídea é Adorei! para você, tá Muito bom? obrigada, que Você, gentileza. você é uma flor, você é um presente de amigos de Niterói. Eu quero agradecer aí ao Chico, ao Filinto, ao Rudá, aos nossos amigos artistas, né? E eu tô com meus filhotes aqui hoje. Eu tô aqui com o Bió e a Clarinha, meus pets, Tá, tá? Então daqui a pouco vai aparecer eles pulando tá em cima de ótimo, mim. tá ótimo. Flávia, a gente está num momento de muito ataque à cultura e eu acho que as pessoas precisam entender a cultura na sua totalidade, né? Toda a representação da cultura. A cultura, ela é viva, ela é fluida, ela acontece o tempo todo, né? A cultura é o que a gente come, é o que a gente veste. As pessoas pensam cultura somente nas manifestações artísticas, mas a cultura é a nossa riqueza, é a verdadeira riqueza do Brasil, que é infinita nessa terra plural, onde a gente tem diversas cores, diversos credos e histórias e sotaques e folclore. A gente tem uma biodiversidade na nossa Amazônia, que é uma riqueza muito grande, e na nossa sociedade a gente tem uma diversidade cultural absurda, que ela precisa ser entendida, porque esses governos assim autoritários, fascistas, eles vêm apontando justamente para a educação, para a cultura, para a ciência, para o pensamento, né? Atacar a cultura é atacar a nossa identidade, é atacar quem nós somos. Eles querem desfazer do nosso passado para criar um novo eu nacional. E é um momento muito sério que a gente está vivendo. É um retrocesso em vários aspectos, mas em compensação nós estamos ganhando é, um entendimento político. Eu acho que nós nos afastamos da política há muito tempo e nós somos seres políticos. Você que trabalha, você que estudou ciências políticas, né? Você é formado em ciências políticas, você é formado em relações internacionais, mas não só por ser formado, você que pensa em cultura, que pensa em educação, que pensa em esporte, é para o outro. É político. Isso. É uma manifestação forte política. É. E, Gabriela, eu quero iniciar conversando com você, falando uma frase que eu tenho repetido muito.
Eles passarão, nós passarinho. Você vai Ah, continuar Mário sendo Quintana. atriz, você vai continuar sendo uma mulher da cultura. Eu, você, nós somos culturalistas. As suas palavras sobre a cultura, nós que somos ricos, Brasil é um país rico. Então, eu acho que a gente tem que chegar e falar o seguinte: pessoal, estão atacando a cultura. Nós precisamos demonstrar para eles que os artistas, os profissionais, hoje, você sabe o quanto que o fato do teatro estar fechado, do cinema estar fechado, de não ter concertos, de não ter, hoje, eventos culturais. Você ir ao museu alimenta a alma. Está entrando aí a Sinara, uma grande amiga, né? Vi aí o Serginho. E eu quero dizer para você que está em Niterói, eu posso fazer as suas palavras as minhas, mas eu sou rico culturalmente porque eu sou de Niterói, eu gosto de Niterói, atravessar a ponte, o outro lado da poça. Eu quero falar que Niterói, eu acho que da minha vida cultural, Niterói foi um dos lugares que mais me enriqueceu culturalmente. E quando você fala dessa questão da cultura, é um susto, né? Porque os últimos 2 anos é muita desinformação, é uma despolitização, são os ataques, são os ataques aos artistas, são os ataques aos profissionais que estão hoje. Não é só ao pessoal que está na tela da TV, não. É o cenógrafo, é o diretor, é o platô, é a maquiadora. Cada profissional está sendo atacado, porque quando a arte ela não está sendo compartilhada com o público e ela está sendo diminuída, é porque tem algum problema aí. E nós já passamos esses tempos dos anos do chumbo. E a gente tem que ficar muito atento, porque quando querem cortar a nossa palavra, quando querem nos calar, isso é um problema. Mas olha, está diminuindo. Parou. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a cultura no Brasil, ela está respirando, ela está por aparelhos, ela está com uma dificuldade enorme, mas nós já passamos coisas piores. E aí, Gabriela, quando você fala isso, eu me lembro dos melhores momentos. E Niterói sempre foi uma cidade que ela respira cultura, ela respeita o ser humano, ela dá diversidade, ela abre espaço. Então eu quero muito te desejar aí que essas suas palavras sejam de luta, você que é mulher, batalhadora, intelectual, artista, eu acho que você tem aí um compromisso muito grande de mexer com mentes e corações. A gente nasce para isso, eu acho, né? O artista, quando nasce, nasce para isso. Niterói, hoje é um oásis. Eu acho Niterói, assim, completamente de vanguarda, porque a gente está do lado do Rio, o Rio está fechando o teatro, aqui a gente está abrindo. Nós temos uma administração que dialoga com a cultura, que dialoga com os artistas, isso é uma potência muito grande, é uma dádiva. Niterói é a cidade dos 5 bilhões de reais, de cultura, de equipamentos culturais, de artistas, de profissionais, de felicidade. Na verdade, eu acho que devia ser Feliz Niterói, porque Niterói é muito feliz, né? Eu gosto, só tenho lembranças boas de Niterói, nunca fui assaltado aí, cidade limpa, pessoas agregadoras, mulheres bonitas como você que nos deixam mais felizes, ou seja, só pessoas que nos deixam para frente. Niterói tem uma atmosfera de muita prosperidade, eu acho isso muito interessante. A gente estava falando sobre cultura e sobre esses ataques, e aí, assim, essa desinformação, né? O povo passou a atacar não só a cultura, como quem faz a cultura, os fazedores de cultura, né? Como ditos como vagabundos, como uma série de coisas. A Lei Rouanet foi colocada na boca de pessoas que não sabem nem do que se trata, agora caindo dentro do seu universo de atuação. Eu acho importante a gente falar que a cultura movimenta de 1 a 4% do PIB nacional. A Firjan estima que é 2,5%. 170 milhões de reais a cultura movimenta no Brasil. Emprega então você 5 imagina, milhões de pessoas. Isso, a 5 cada milhões R$1, de pessoas. Isso, a cada R$1 que você paga o ingresso, que você investe, voltam 4.
gera empregos, você transforma as pessoas, ou seja, a cultura tem um papel predominante. Na verdade, esse país ele encara a cultura como artigo de luxo. E esse é uma visão pequena, porque a cultura do Brasil ela é reconhecida mundialmente. Exatamente. E as pessoas entendem a cultura o que elas estão vendo na televisão ou o que elas estão vendo no grande show. A cultura está na rua, a cultura está no beco, a cultura está no barzinho, a cultura está na comunidade. A gente não precisa levar a cultura para a comunidade porque ela é a cultura. A cultura é como flor que vai nascendo em todos os lugares e a gente precisa falar sobre isso. E falando sobre Lei Rouanet, eu acho que a gente podia começar explicando para as pessoas, porque foi tão engraçado. Antes da pandemia eu fui num churrasco e eu estava conversando com o senhor e o senhor me perguntou, você ganhou muito dinheiro da Lei Rouanet? E eu não me dei conta, assim, eu falei, que pergunta engraçada, eu ganhei dinheiro com o meu trabalho. Depois eu vi que era um eleitor do nosso presidente tentando me atacar. Eu achei aquela pergunta bem engraçada, né? Você ganhou muito dinheiro da Lei Rouanet? Eu acho que as pessoas precisam entender o que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é 4% do que uma empresa paga ao ano. Ela pode investir num projeto cultural que vai viabilizar uma série de empregos diretos e indiretos e que vai retornar nesses bilhões que a gente está falando de faturamento que a cultura ajuda na economia brasileira. Então, as pessoas não vivem, ainda mais o artista. Durante muito... Eu comecei eu estava na faculdade quando eu comecei a mexer com a Lei Rouanet, e na época a gente não podia orçar valor para o ator. Então o ator não era nem lembrado. É muito engraçado isso. Eu quero falar, não te deixo nem falar, falo pra caraca. E falar que a Lei Rouanet, ela é de 91, gente. Ela é do governo Collor. Não foi o PT, então, não foi a esquerda. Não... na verdade, eu vou te contar a história do nascimento da Lei Rouanet. Ótimo. A Lei Rouanet, na década de 70, final dos anos 70, um parlamentar de nome José Sarney, ele começou a falar que tinha que existir uma lei da cultura, que precisava existir uma lei da cultura. E aí, nesse período ainda era o período que a lei da cultura não existia, 5, 6 anos depois ele se torna presidente, veio a morte do Tancredo, e ele consegue colocar uma lei que é o início da Lei Rouanet. Essa lei, ela vem com um marco muito fundamental, levar a cultura a todos os brasileiros. Quando chega o governo Collor, que foi um governo que teve muitos erros políticos, o Sérgio Rouanet, que era o então secretário nacional de Cultura, se transformou em ministro, ele vem com uma lei de incentivo que é com a renúncia fiscal, do imposto de renda. Essa renúncia fiscal, que como você falou muito bem aí, as empresas deduzem 4% do seu imposto de renda, só pode ser empresa de lucro real. E aí, Gabriela, esse dinheiro que a empresa pagaria para o fisco, para a Receita, para o leão, né, simplesmente a empresa escolhe, em troca de visibilidade, de fortalecimento de marca, de formação de plateia, simplesmente colocar num projeto de teatro, no cinema, num projeto de biblioteca, no museu. Ou seja, é uma lei que ela tem uma gama, ela é plural, ela atinge vários segmentos culturais. E essa lei ela é um marco mundial. Podemos falar que a nossa lei, que era a antiga Lei Rouanet, que agora é a Lei de Incentivo à Cultura, tirou o nome, né? Porque ela ficou demonizada, ela ficou sendo atacada, é a maior lei de acesso à cultura no mundo. É inacreditável o potencial dessa lei. E aí foram 2, 3 erros, pessoas antiéticas, pessoas que foram presas, que estão respondendo o processo, que fizeram um ataque à lei, que foi um distúrbio, porque todas as leis, você pega aí, nos últimos 30, 35 anos da lei de incentivo, tem que ter erros, tem que ter aprimoramentos. Então, ficou focando naquele pequeno pontinho. E, na verdade, a lei ela já multiplicou, já formou plateias, ela já levou as cidades do Oiapoque ao Chuí.
E a lei de incentivo à cultura, ela é o marco. Agora, ela não é para sustentar vagabundo. Ela não é para atacar artista. É para levar a cultura a todas as pessoas. E aí, eu quero te dizer que você realmente fez uma visão bem ampla. A lei não foi uma lei criada no governo do PT. Ela foi uma lei criada, pensada para os profissionais que sabiam que a lei gera dinheiro, que a lei ela multiplica, que ela dá emprego, que ela gera renda, que a lei ela ultrapassa barreiras. E aí eu preciso dizer para vocês, é uma visão pequena atacar a lei de incentivo, porque o dinheiro é do governo, mas ele é um dinheiro que é do povo. As pessoas precisam ter acesso a livro, a exposições, a instalações. Então, Gabriela, o que eu quero falar para vocês é que essa despolitização, essa visão em torno de que a Lei Rouanet ela é monstruosa, que ela é prejudicial, é uma visão antiquada. É uma visão que ela é de retrocesso. Eu posso falar, é uma visão que ela não constrói a cultura, ela destrói a cultura. Na verdade, Gabriela, o que a gente está tendo agora é uma desconstrução de todos os projetos que foram bem feitos no país. E não é do PT, não é do governo do atual presidente. É do povo brasileiro que precisa ter acesso à cultura, que é um bem, está na Constituição. Existe o artigo 5º, existe um movimento muito legal que eu apoio, valorizo, que é o artigo 5º. Todo brasileiro tem direito à cultura, todo direito tem direito a acesso à leitura, direito à escola, à saúde, isso é um bem. Então, a cultura tem que ser muito bem respeitada. E quem ataca a cultura é que provavelmente não é culto ou não gosta de cultura. Bom sujeito não é, né? Eu acho Isso. que existe esse desgoverno, ele gerou essa série de desinformações, né? A nossa ciência, a educação, exatamente como você falou, né? A educação atacada, a universidade atacada, é tudo, é a informação sendo atacada, é a crise da informação, né? E isso é uma coisa muito séria. E é uma coisa interessante que a gente estava falando, desses 4%, pelo menos os 4%, o empresário sabe o que está sendo feito daquele dinheiro que a gente coloca, né, que a gente paga de imposto de renda. Pelo menos isso já sabe ali onde é que está sendo empregado o dinheiro. Está voltando para a população. E uma coisa importante que as pessoas têm que entender é que as leis de incentivo, os fomentos à cultura, elas não são para o artista, elas são para a sociedade. Elas dão um amparo ao artista para exercer a sua função, mas principalmente para formar plateias, para dar esse poder de cultura, de educação para a sociedade, que é o que vai deixar a gente cada vez menos distantes, né? Vai diminuir as diferenças sociais, vai nos deixar cada vez mais iguais. É a liberdade do povo. A educação e a cultura vai libertar o povo. E vai dar oportunidade de crescimento. E, Gabriela, a sensação de uma pessoa quando entra num teatro, vê o espetáculo, ela fica emocionada com o choro, com o riso, quando ela vê uma exposição, quando ela vê uma arquitetura. Niterói, que é uma cidade muito rica culturalmente, com uma arquitetura, é uma cidade ímpar, né? Niterói, na verdade, é uma das 8 melhores cidades do mundo para morar. Niterói é um charme, e eu preciso dizer para você que Niterói é realmente um farol dentro da cultura do nosso país. Eu queria te contar um pouco a minha experiência com a cultura. Eu morava no interior da Bahia, e dificilmente eu ia a um teatro ou tinha um museu. Lá tinham pessoas muito cultas, tem pessoas que eu amo. Eu tenho uma amiga lá, a professora Inês Pita, que ela fez o museu com o dinheiro dela. Olha que maravilha. Entendeu? Ela montou e depois pessoa ela linda. arrendou, ela deixou esse museu para a cidade, né? E aí, quando eu chego no Rio de Janeiro, no ano de 1990, eu fico maravilhado. Porque quando eu atravesso e vou para Niterói, eu fico, gente, que cidade linda! E Niterói tinha espetáculo, tinha museu, tinha artistas na rua, tinha circo, tem a Cantareira, tem o Teatro Popular de Niterói. Niterói ela foi se expandindo
e ela foi exigindo que as pessoas tivessem cultura de qualidade. É isso que Niterói me remete sempre. E aí eu fui estudar Direito na UFRJ. Lá eu queria ser defensor público, eu queria ser oficial de justiça, eu queria passar para o concurso público, que nada. Um amigo me chamou para eu ajudar ele a fazer uma lei de incentivo, a escrever, cadastrar o projeto da lei do ICMS, a lei de incentivo do Estado do Rio de Janeiro, e aí eu sentei, fui estudar, cadastrei o projeto, saiu no Diário Oficial. Quando eu vi lá publicado no Diário Oficial, eu fiquei com aquela taquicardia, eu falei, maravilha, conseguimos dinheiro. Que nada. Foi uma autorização para eu buscar recursos nas empresas que pagavam o imposto do ICMS. E aí eu comecei a me desafiar e bater de porta em porta nas empresas mais importantes do Rio de Janeiro. Né? Eu fui aí na empresa de energia elétrica, que era Ampla, agora é a Enel. Eu fui lá no Rio de Janeiro, eu fui na empresa de refrigerante, eu fui nas águas de Niterói, eu fui nas empresas, nos hospitais, fui nas empresas de ônibus. E aí eu comecei a receber muito não, Gabriela. Eu sei como é. A minha profissão, ela é muito triste. Porque enquanto você está bonita no palco, se preparando, fazendo script, batendo texto, lendo o roteiro, com o diretor, com o seu colega ator, com o seu colega atriz, eu sou o cara que tenho que te ajudar a abrir as coxias através dos recursos que a gente busca, que a gente capta recursos. E eu adoro esse ofício de captar recursos. E foi aí que, recebendo muito não, eu comecei a entender que as empresas tinham algumas intenções, né? Hoje, eu sou mestrando, eu ainda não me formei no mestrado do IUPERJ, eu me mudei para São Paulo, mas uma vez por mês eu vou ao Rio, vou a Niterói, né? E eu gosto de falar que eu ainda estou em formação. Eu quero ser professor, eu sou um profissional que multiplico, compartilho conhecimento, eu estou sempre atento a profissionais da cultura. Agora mesmo eu ajudei a colegas a escrever no edital aí do Estado, eu ajudei a profissionais, eu adoro, e tenho muitos colegas aí, artistas em Niterói, profissionais da música, e eu quero dizer para você que captar recursos não é fácil. Mas quando você gosta de cultura, quando você vê um bom espetáculo, quando você vê uma mulher da cultura como você, batalhando, ralando, às vezes você encena lá, eu cansei de ir ao espetáculo, tinha 3, 5 pessoas, né? E vocês lá suando, e aí a coxia, e aí aquele trabalho de antes de distribuir a filipeta, e publicar o jornal, e convidar mãe, irmão, amigo, colar o cartaz na faculdade, colar o cartaz com cola mais bicarbonato de sódio e colar no poste, e o cartaz está lá para você divulgar, e o boca a boca, porque agora tem celular. Antigamente era ficha telefônica, era o boca a boca, era recadinho de papel, era xerox, era como que era? Mimeógrafo. Mimeógrafo. Né? Então, assim, eu sou daquela época que eu gosto de ir ao teatro, eu gosto de ir ao museu. Eu vou te contar uma história. Em 91, os meus pais não tinham dinheiro, porque o governo Collor foi muito ruim para todos os aspectos. Acabou a Embrafilme, acabou a maior empresa de cinema. O Brasil é um dos maiores produtores de cinema. E acabou. E aí eu não tinha dinheiro. Sabe o que eu tinha? Eu tinha o dinheiro da passagem, então eu almoçava meio-dia, eu ia para lá, levava o lanche e ficava a tarde inteira no Centro Cultural Banco do Brasil. Aí eu ia para a cabine, que só dava 3 pessoas, eu ficava sozinho, eu assistia os filmes do Bergman. Aí depois eu ia assistir os filmes do Cacá Diegues. Depois eu queria assistir filmes de graça, porque eu tinha que só me inscrever, entrar na fila. Aí eu dava uma volta lá no Centro Cultural, eu ia lá na biblioteca, depois eu descia, pegava a senha para assistir o espetáculo de teatro e, Gabriela, eu ficava 5, 6 horas lá de graça, 0800. E eu me sentia, eu me alimentava com essas ações.
E aí eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, eu adoro isso. E aí eu comecei a visitar os espetáculos de teatro, eu comecei a ser um bicho de teatro. E não foi à toa que eu escolhi ser um culturalista, que é isso que você é. Você, Gabriela Linhares, é uma culturalista, você é uma mulher intelectual, é uma artista. Eu sei que você não está rica, eu sei que você não vive da Lei Rouanet, eu sei que você é uma Muito profissional. longe. Está muito longe, né? E eu sei o quanto que é ter profissionais sérios como você tem aí em Niterói. Então, o que eu preciso dizer para você é que nós temos o papel de despertar nos nossos sobrinhos, nos nossos pais, nas pessoas do nosso lado. Porque os que virão precisam ter mensagens bonitas como o que você está falando aqui para mim hoje. Flávio, a gente vê, assim, você falando, a sua paixão pela arte é o primordial para você, porque o captador, ele é um vendedor, ele precisa lá vender, Isso. ele vai vender um produto. Porque eu ia perguntar para você, eu quero te falar o seguinte, hoje eu não sou mais o vendedor, um homem comercial, né? Eu sei vender bem. Sabe como que eu aprendi a vender? Não sei se a minha amiga Sinara está aí, depois você... Não, que nada. A minha mãe, negra, bonita, cabelo encaracolado, com meu pai branco, família portuguesa, nós morávamos na Vila Militar. Então, o meu pai e a minha mãe, lá com o salário que era bem pequenininho, a minha mãe fazia pão de queijo para vender, e adivinha quem saía para vender o pão de queijo? Eu. Então eu saía de manhã, eu estudava numa escola Monteiro Lobato, os meus amigos, todo mundo de classe média, trabalhador, gente bacana, e eu à tarde ia vender pão de queijo, às vezes com a minha irmã, às vezes sem minha irmã, minha mãe choferando o fogão, e eu aprendi a vender pão de queijo. E olha, até hoje eu continuo vendendo vários pão de queijos, entendeu? Agora, hoje o captador, ele é um homem de relacionamento. O que é relacionamento? Relacionamento não é pedir patrocínio, não é pedir, pelo amor de Deus, patrocina o meu espetáculo, não é, pelo amor de Deus, me dá um dinheiro aí. Não. É você identificar esse brilho nos olhos que eu tenho para a cultura, eu aprendi com profissionais como você, Gabriela. Então, se eu não gostar do que eu estou fazendo, imagina o que é ver a coxia abrindo, o espetáculo todo escuro, e daqui a pouco veio o foco na Gabriela, e a Gabriela bonita começa a me falar que a Gabriela Cravo e Canela, uma obra do Jorge Amado, e aí eu vou me arrepiando, porque eu não sabia que a Gabriela, que é uma atriz profissional, ela ia me mostrar o universo do Jorge Amado. E eu quero falar para você, Gabriela, que são profissionais que contam histórias, que mostram para o ser humano que a vida da gente é além do que nós estamos nesse plano espiritual. Eu perdi muitos amigos nesse Covid, nessa pandemia. Eu fico muito triste. Eu perdi uma grande amiga que foi secretária de Cultura do PDT lá no Paraná, Lúcia Camargo. Ela ajudou a fazer festivais de teatro. A Lúcia foi diretora do Teatro Municipal em São Paulo, ela era professora, diretora da SP Teatro, e quando eu vi alguns profissionais, né, a minha turma do movimento negro, a minha turma do hip hop, a minha turma... Olha, Gabriela, eu estou no momento que até 3, 4 meses atrás era R$100 para um amigo, era um dinheiro para o supermercado. Olha, muito, muito triste. Esse foi... E aí, eu sei que você vai falar daqui a pouco da Lei Candir, né? Eu sei que você vai falar da Lei Aldir Blanc, né? Mas é um momento muito delicado para a nossa turma da cultura, muito assustador. Mas eles passarão e nós passaríamos. Me fala aí a sua pergunta. Salve, Mário Quintana, meu querido. Eu sou do Sul, né? Eu sou gaúcha. Eu vim para cá pro Rio. Eu sou gaúcha, eu sou de Porto Alegre. Então, olha só, os meus amigos principais do Rio de Janeiro são gaúchos. Você conheceu a Suzana Saldanha? Suzana Saldanha? Acho que não. Suzana Saldanha fazia TV RBS, o Zero Hora, e ela foi... Sim. Isso, ela ganhou prêmio de Quiquito de Ouro. O Antônio Gilberto, você conhece o Antônio Gilberto, que foi diretor da Fumarte de teatro? Não. O Gerd Bonhai. Gerd Bonhai conheço. Isso, ele já está falecido, é um grande intelectual. E esses são os meus amigos gaúchos.
É. entendeu? E ano passado eu fui dar uma palestra lá no Sul, num documentário da Varig, que eu estava tentando captar recursos. Né? Ah, Então eu tenho uma vai. relação muito boa com o Rio Grande do Sul. Mas me conta como que você veio do Sul para o Rio de Janeiro. Ah, eu vim para fazer televisão. Eu vim Hum, para. Eu estava quase me formando na Federal do Sul e vim a convite de um diretor de televisão. Cheguei aqui, não gostei da personagem, acabei não fazendo, depois acabei fazendo outras coisas na televisão, mas não me, não me alimentava. Eu pisei no palco muito cedo e comecei a trabalhar com teatro profissional aos 13 anos. Você falou que você hum. vendia pão de queijo. Eu, minha mãe, professora. Minha mãe criou 4 filhos sozinha, né? Então tiveram épocas de verão que a gente chama de veraneio, porque a gente vive no frio e 2 meses a gente fica no verão. Aí a gente vai para a cidade de praia. Que eu vendi biquíni, vendia roupa para ajudar a minha mãe. Eu aprendi a produzir com a minha mãe, porque minha mãe saía captando recursos. Eu produzo, né? Acabo. Porque a gente. Artista no Brasil, a gente tem que fazer tudo. A gente tem que, Sim. desde a iluminação, tudo. Então, minha mãe saía para captar recursos para a escola. Minha mãe é uma educadora, minha mãe trabalhou com Brizola. Então, minha mãe tinha uma relação muito forte com a nutrição. Ela sempre dizia, Uau! primeiro eles têm que estar com a barriguinha, colocar na merenda escolar. Então eu via esse trabalho dela de apoio, na verdade, né, de escambo. E eu consegui trabalhar dentro da minha área, tanto com a educação, porque eu sempre dei aula em comunidade, quanto na produção, trabalhando dessa forma. A gente sempre viveu, o artista no Brasil, a gente sempre viveu dessa relação com o apoio. E a lei de incentivo vem nos amparando em uma série de coisas, deixando a gente um pouco mais profissionais. É um amparo muito grande e é um serviço à comunidade, é um serviço à Hum. sociedade que precisa ser entendido de uma forma mais ampla, né? O fomento à cultura, os projetos, né? A diferença entre projetos privados e públicos, eu acho que isso é uma coisa que você podia até falar sobre isso. Então eu Então, vim para deixa eu fazer te dizer televisão, algumas informações muito legais, né? então fala. Primeiro que eu, Isso. aprendendo a vender pão de queijo, eu já captei 62 milhões de reais em 15 anos. Opa! Tá? Foram mais de 37 filmes, 150 projetos realizados. Já trabalhei com artistas que eu amo. Imagina eu captar recursos para o Carnaval da Maria Bethânia na Mangueira. Eu ajudei Ó, a que coisa captar, linda. trabalhei nesse projeto. Imagina eu fazer a turnê, ajudar a fazer a turnê do Caetano e do Gil. Né? Imagina eu captar, você que é gaúcha, a nossa Elis Regina, eu ajudei a captar recursos para o filme da Elis Regina. E aí tem algumas histórias bonitas. O meu pai e a minha mãe, quando eles eram jovens e também estavam lá no interior da Bahia, no interior do Pará, no interior de Goiás, no interior lá em Manaus, eu morei em mais de 8 estados. Então meu sotaque ele é muito misturado. O meu pai e minha mãe escutavam muito Erasmo Carlos. Você acredita que um dos meus maiores sonhos foi realizar e eu ajudei a captar recursos para o Erasmo Carlos, para o filme do Erasmo Carlos? Que legal. Então, assim, amo o Moraes Moreira, que esse ano fez a partida dele espiritual. Eu fiz o meu primeiro filme que eu captei recursos com o diretor Henrique Dantas, com vários amigos, um coletivo de amigos. Eu ajudei a captar recursos para um filme chamado Filhos de João, Admirável Novo Mundo Baiano, que era a história dos novos baianos com o João Gilberto. Então, assim, essa é uma história que eu gosto de falar muito, mas olha, eu queria aqui agora que você está me dando essas notícias muito bacanas, eu quero falar em primeira mão aqui hoje, para quem está assistindo, eu estou vendo aí que já tem mais de 20 pessoas e vai ficar gravado. Bem, os primeiros repasses da Lei Aldir Blanc Ah, já sim. foram liberados. Desses 3 bilhões, o Ministério do Turismo, pasmem, né? A cultura no Brasil hoje não tem mais ministério. Horrível. Mas já foram destinados 194 milhões, tá? E 200 mil para 100 cidades em 5 estados. A lei prevê pagamentos de renda
emergencial para trabalhadores da cultura. Esse subsídio para entidades e espaços culturais nada mais é, Gabriela, do que ações de incentivo à cultura. Porque o nosso mercado cultural, nossa cultura, ela foi muito atacada. Imagina o prejuízo, e nós já falamos aqui de alguns amigos que estão passando dificuldades econômicas, muita gente deprimida, muita gente triste. Então, Gabriela, nós precisamos começar a fortalecer a cultura. Você aí, eu sei que você está falando com muitos colegas da cultura, está incentivando muitas pessoas a se cadastrarem aí a receber o auxílio emergencial de R$ 600, o produtor, o cenógrafo, o artista, todo mundo tem que receber esses R$ 600 da área da cultura. Daqui a pouco a pandemia termina, mas sabe quem segurou as pessoas tristes e as pessoas ficarem felizes? Foi a cultura. O seu cinema, o seu streaming, o seu filme, os espetáculos que vocês estão vendo hoje, tudo são fruto de artistas que estão hoje aí abrilhantando. Então, essa lei, ela foi realmente multiplicadora. Ela realmente não é desse desgoverno, porque ele não era a favor, mas o movimento de grandes artistas, a movimentação de deputados como o nosso Chico D'Angelo, entendeu? O Chico fez um trabalho incrível como presidente da Comissão da Cultura o ano passado. Aí vem a nossa Benedita, vem a Jandira Fegali, aí vem deputados de todo o Brasil e sabem que o artista é importante. Aonde tem artista, tem alegria, tem emoção. Então, é muito legal eu estar partilhando isso com você aqui hoje. É muito importante até porque tem saúde, né? Porque tudo isso é saúde. Porque a gente pensa nas depressões. Se nós pensarmos na saúde astral, espiritual, a arte vem como uma cura para muita coisa. Então, a arte está ligada à educação e à saúde o tempo todo. Você falou do Chico D'Angelo, é um deputado aqui da nossa cidade, de Niterói, que é muito presente na cultura. Ele brigou na época que estavam acabando com o nosso ministério. Você até falou do nosso extinto ministério, que é um absurdo a gente não ter um Ministério da Cultura, é um retrocesso muito grande. O Chico estava lá brigando, foi da comissão, é uma das pessoas idealizadoras da lei, né? E essa lei é muito importante que todos, porque tem cidades que as pessoas não estão, inclusive eu passei de um grupo de Minas Gerais, que as pessoas não estão reivindicando, elas precisam ir atrás desse dinheiro, porque esse dinheiro está lá para os artistas, todas as pessoas que trabalham na cultura, técnicos, produtores, atores, diretores, têm como reivindicar essa verba, que não é muito, mas já é um auxílio, né? Eu tenho uma companhia de teatro... Já dá para respirar, né? Já dá para respirar. Exatamente. A gente tem uma companhia desde 2002, a Companhia do Plô. E assim, nós somos a resistência, né? Porque é difícil você manter... E hoje é assim, um ajudando o outro, é o tempo todo. A gente abriu um espaço aqui em São Francisco que chama-se Jardim das Artes, que está fechado. Então, assim, é o espaço onde a gente abriga outras manifestações artísticas, a gente faz intercâmbios com companhias, inclusive com pessoas de fora, que gera emprego, gera emprego, as pessoas ajuda. Isso dá bem-estar, saúde, e é muito importante o papel da cultura. Olha, eu estou vendo aí muitas pessoas, está meio congelada aqui a minha tela, mas eu estou vendo aqui o Filinto, estou vendo aqui a Juliana Costa, estou vendo aqui a Camila Carvalho, estou vendo aqui o Marcelo, estou vendo aqui a Dona Eunice, minha mãe da Bahia, estou vendo aqui o Filinto. Olha, o Filinto é os meus amigos. Olha, se tem alguns amigos portugueses que eu amo no Brasil, o Filinto é o número 1, porque o Filinto está sempre me dizendo. Olha, o Rodrigo de Goiás. Olha, muita gente legal aí, hein? Muita gente legal. De São Paulo. Olha, parabéns, você está bombando, hein? O Filinto é meu incentivador aqui nesse movimento político que a gente está agora vivendo aqui. Porque esse retrocesso que a gente está vivendo, muitos na década de 60 da minha área tiveram que se voltar para a política para poder respirar. E eu em 2019 estava tentando voltar com um espetáculo chamado De Flora. Tinha um espetáculo que eu tenho há 15 anos, que ficamos muitas temporadas no Rio, São Paulo, teve indicações, matérias fora do Brasil.
E ele ia ser um filme agora, ia virar um filme. E eu não conseguia de jeito nenhum voltar com o espetáculo. E começou a ser censurado o texto, censurada a imagem, que eu usava a mesma imagem de 15 anos atrás. Eu falei, Uau. meu Deus, o que que está acontecendo? E todos os mecanismos do Rio mudaram as equipes. Eu estava tratando com religiosos que estava tratando com pessoas que não eram da cultura. Eu tive uma reunião com um subsecretário, era alguém que não estava, me mandou um office boy, um menino de 17 anos que não sabia nem do que se tratava. Eu fiquei tão apavorada com o que estava vivendo que eu cheguei aqui em Niterói e fui direto no PDT, porque a minha família tem uma relação forte com o PDT. Minha mãe trabalhou com o Brizola, te falei, né? Meu avô foi chefe de gabinete do Brizola, enfim. E eu fui lá Eu para amo o tentar... PDT. Eu vou falar para você que, na verdade, eu sou vermelho. Eu gosto de todos os partidos de esquerda. Eu gosto de falar para vocês, mulheres, que vocês são importantes na minha vida. Eu gosto de falar que o Exatamente. Brizola, ele realmente, o CIEP, a educação. E a realidade é o seguinte, Gabriela. Me procura daqui a pouco porque eu vou te ajudar a captar recursos para o seu filme. Não fique Ah, que contando com essas bom, pessoas atrasadas, não, que porque você é uma bom. mulher forte, determinada, você vence batalhas. Então, sabe o que acontece? Você tem que buscar a sua corda de caranguejo. Busca os seus amigos, os profissionais, as pessoas que conhecem o seu trabalho, que te fazem arrepiar, porque você é uma pessoa que vai fazer o seu filme. Porque o profissional que está assistindo aí, você, as pessoas com quem você está ajudando a pensar, a abrir a mente, elas acreditam em profissionais. Então, você não está sozinho. Esse é o momento Eu que a gente acredito. tem que dar as mãos, cada um segurando na mão do outro, nós vamos juntos. Se tiver que voltar de novo jogar bolinha de gude, a gente vai jogar bolinha de gude, Exatamente. entendeu? Se a gente tiver que sair para a rua para se manifestar, olha, nós somos guerreiros, a gente gosta de trabalhar, nós gostamos de educação, de saúde pública, nós gostamos de professores. Quem não gosta de artista, quem não gosta de atriz, eu sei o quanto que foi difícil ter uma carteira de sindicalizada como atriz nesse país. Exatamente. Entendeu? Nós somos, Exatamente. sabe? Então, assim, eu imagino a sua batalha. Agora, sabe o que acontece, Gabriela? A sua tarefa agora é você ajudar a mobilizar homens e mulheres, você com a sua força intelectual, com a sua percepção de realidade, você tem uma tarefa fundamental aí de ajudar a gente a seguir em frente. Porque são Vamos pessoas como embora. você que convencem a mim e falar, Flávio, como é que a gente consegue cadastrar? Tem pessoas que estão tão nervosas que não conseguem mais sentar no computador e escrever o seu currículo, a falar do seu Exatamente. espetáculo, porque elas estão tristes. E aí vem a Gabriela e fala, pessoal, vamos se cadastrar. Pessoal, vamos botar aqui no WhatsApp. Pessoal, o que está precisando? Porque às vezes não é o dinheiro que resolve. Às vezes uma pessoa do seu lado já te motiva você a ir para frente. E esse é um fator cultural que nós brasileiros temos com muita riqueza, de continuar seguindo em frente, né? E valorizar as relações, essa é a verdadeira Sim, riqueza. As isso relações, e aí. hoje a gente está nesse momento assim de todo mundo na sua casa, os que têm consciência, a gente está conseguindo dar valor a uma série de coisas, né, Flávio? Valor ao Olha abraço, só, eu e estou valor aos lendo aqui amigos. agora, eu estou lendo aqui agora aí, um colega nosso aí de Niterói, o Márcio Quebel, ele falou que tem uma notícia muito grave aí e triste. É? O integrante do movimento negro da Orquestra da Grota é preso e o maestro diz que o músico é inocente. É isso que está acontecendo hoje. As Não, pessoas ficam... É um que absurdo, absurdo. sabe? As É um manifestações de absurdo. racismo estão sendo absurdamente assim. Parece que a gente. Eu não sei o que está acontecendo. Sim. É um absurdo, um absurdo. Márcio Kerbel está aqui acompanhando. Nem sei o que É. dizer. Nem sei o que dizer. Hum. Flávio, a gente tem várias pessoas aqui. Vamos ver se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, porque a gente só tem 15 minutos. É, bom, Pessoal, pode perguntar como que capta recursos, como que bota dinheiro na conta, porque eu vou falar para vocês. Não tem segredo. Muito suor, muito telefonema, muito e-mail, pegar e pesquisar, tem que ler o livro, tem que procurar profissionais com uma boa ficha técnica, como é o caso da Gabriela Linhares. Vocês têm que montar um time.
Então, captar recursos é persistência e tem que ter o projeto claro e vou realizar o meu projeto. Ele vai acontecer, porque se vocês não fizerem isso, não vai entrar dinheiro na conta. E olha que é passar sacolinha, é mandar carta, é mandar e-mail, é telefonar, e espera 5, 6 dias, volta de novo e apresenta, pergunta se a pessoa gosta de cultura, porque a gente tem que perguntar se a pessoa gosta. Exatamente. E eu acho que também não ficar com medo do não. Porque você começou falando, né? A gente recebe muito não. E aí vai esmorecendo, não vai dar certo, bota na gaveta, não. Tem que levanta e faz de novo. Eu não consigo esperar, eu sou aquela mulher que sai fazendo. A gente não pode esperar, vamos embora. Bem, o pessoal está pedindo aqui algumas dicas de captação. Vamos Primeiro lá. eu quero pedir para vocês licença, né? Entrem lá no meu site, bfvculturaesporte.com.br. A minha empresa, Gabriela, se chama Bravos, Fortes e Vencedores. Uau! Adorei. De tanto sim que eu recebo. Imagina os nãos. Então eu quero falar para vocês. Lá nós damos passo a passo de como que usa a lei de incentivo à cultura federal, a antiga lei Rouanet, como que você usa a lei de incentivo do município de Niterói, ela é incrível. As empresas pegam o imposto do ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, entendeu? E a empresa deposita o dinheiro na conta do projeto e daqui a pouco o espetáculo pode ir para o teatro. Daqui a pouco um grupo de circo pode ir para a praça. Daqui a pouco um músico pode tocar o seu instrumento. Daqui a pouco a gente tem um concerto de piano. Mas vamos lá, algumas dicas de captação. Primeiro, um projeto bem apresentável. Hoje, por favor, não gasta mais papel. Papel é árvore. E a gente está no momento de plantar mudas. Então não usem mais papel. Procurem um design, façam uma boa apresentação, uma boa justificativa e projeto bem apresentável. Isso é o primeiro ponto. Eu vou falar 5. Segundo ponto, vamos identificar se o seu projeto ele tem algumas empresas que gostam, perfis das empresas. Bem, aí em Niterói tem as Águas de Niterói, tem a Enel. Vamos procurar as empresas do segmento de hospitais, do segmento de cartão de crédito, do plano de saúde. Eu tenho que pesquisar. Terceiro ponto, vamos telefonar, vamos mandar um e-mail, vamos procurar o responsável do setor de marketing, do RH, um diretor, um analista do projeto. É importante você procurar o seu contato. Quarto, fundamental ter calma, tem que ter serenidade. Não se desespere. Se você está semeando, se você está ligando, vai acontecer. Monte um cronograma. Essa semana eu vou telefonar para 5 empresas por dia. Vou passar 5 e-mails. Organização é tudo. E o último ponto é você saber que você tem uma boa equipe, que você tem um bom time. Porque quando você tem todos esses pontos, você vai realizar o seu projeto. Então, isso aí é importante. Sejam éticos, façam contratos. Se a empresa pediu para mandar 10 ingressos por dia, dê os 10 ingressos. Se a cor da empresa é um azul com branco, respeite a cor da empresa. Entendeu? Se você tem um apoiador, pessoa física, o seu pai, uns amigos, professores, agradeça o nome de cada um. Então, o mais importante é você valorizar as pessoas que gostam do seu projeto, porque é por aí que você vai conseguir captar recursos. E é importante também a gente falar que, assim, as leis, ver o que a empresa paga mais, né? O ISS é pessoas que pagam mais impostos, pessoas, o ICMS são as empresas que pagam por produtos, e a Lei Rouanet é a empresa que paga mais imposto de renda. Então também tem que saber qual é o imposto que a empresa tem para... Isso, você falou muito bem. O governo federal, o governo do estado e o governo do município. A prefeitura de Niterói é o ISS. O governo do estado é o ICMS. E o governo federal é imposto de renda. Alguns municípios do Brasil têm até o IPTU. Você sabia? Então, tem isso. Tem uma pergunta aqui do Augusto.
Andrade, que ele está perguntando aí para você e para mim. Para produtores de artistas, músicos, principalmente iniciantes, como conseguir captar? Gente, olha, Ivete Sangalo começou no boteco, começou no botequim, começou no barzinho. Todo dia você tem que mostrar a sua arte. Faça uma live, grave o seu material, estude, prepare-se. O importante é você seguir em frente. Agora, captar recursos não é fácil, mas se você vai fazer um show, vende ingressos. Se você tem o CD, você vende. Olha, eu vi amigos venderem fita, cassete, eu vi amigos venderem LPs, eu vi amigos venderem CD, eu vejo amigos vendendo hoje, entendeu? Pelo Spotify. Então você tem que ter alguma coisa para vender, entendeu? Que é a sua arte. Então não façam de graça. Sempre peçam R$ 1, R$ 5, passem a sacolinha, passem o chapéu, façam um projeto. Não, esse projeto nós vamos captar R$ 10.000. Então, para vocês que estão iniciando, não se enganem. Vocês estão iniciando. Então, tem que ter um projeto. Tem que ter uma proposta. Se é fazer um show, se é fazer um concerto, se é tocar no barzinho, se é fazer uma esquete de teatro, depois passem a sacolinha. É importante ser remunerado. E eu quero acrescentar que é importante também a qualidade, é importante o Sim. estudo, é importante que a gente pense, porque a arte, gente, a arte é para todo mundo, mas nem todo mundo é para arte, infelizmente. Então, os processos artísticos, nem toda vez a gente vai acertar. Isso é uma coisa que é mais interessante, que a gente vive nessa corda bamba, nem toda vez a gente vai acertar, porque é muito subjetivo. Mas, de qualquer forma, nós temos que ter conteúdo, tem que ter um entendimento do que você está fazendo, tem que ter um aprofundamento do que está se fazendo. Eu sou aquela que incentiva a pesquisa e o estudo. A arte, uma arte sem um estudo, sem um embasamento, ela tende a ficar superficial. Então, qualquer produto artístico, tanto a música, quanto o livro, o teatro, vamos estudar, vamos nos aprofundar, vamos fazer bem a nossa arte. Porque a gente fazendo bem, a gente tem um bom produto para apresentar e para transformar. Porque qual é o nosso papel? Nosso papel é um papel social muito importante. A gente não está na frente dos holofotes para receber aplauso. Nós estamos aqui para doar. A função do artista é doação. Ela tem que tocar, ela tem que transformar, ela tem que mexer, ela tem que incentivar, ela tem que cutucar, ela tem que, ela tem que fazer a pessoa sair dali para pensar. Claro que nós temos as artes de entretenimento que estão agora nos ajudando nessa pandemia, mas o nosso papel é fundamental na sociedade. A gente precisa também compreender que precisamos de estudo, porque às vezes as pessoas, Flávio, ficam assim, eu não consigo fazer, mas o seu produto, ele está maduro? Ele está bom? O seu teatro ele está com consistência, a sua arte, o seu livro, a sua música, a sua poesia? A gente precisa ver isso, E é muito difícil, a gente precisa domar o nosso ego, porque às vezes a gente acha que aquilo está maravilhoso e não está. Não é, Flávio? E é por isso que a cultura é um projeto coletivo. Você precisa ter pessoas ao seu redor. Você precisa parar para estudar o texto, você precisa ensaiar, para qualquer um dos segmentos culturais, você precisa ter uma preparação, você precisa gostar, você precisa amar, você precisa estar entendendo que você está multiplicando, Imagina uma criança que vai a primeira vez a um teatro, ou ela escuta um recital, ou ela vê uma animação e ele fica, meu Deus, isso mudou a minha vida. E isso é muito importante para qualquer ser humano. É um direito de cada pessoa. Olha, estou adorando o nosso papo. Eu também estou adorando. É muito gente boa. Quando a gente conversou lá, eu falei, essa é a Binochet de Niterói? É a Gabriela Liares, uma grande atriz, uma intelectual. Então, olha, o que você precisar aqui da BFV, eu sei que você é brava, eu sei que você é forte, eu sei que você é vencedora, mas olha, Niterói precisa de mulheres intelectuais, fazedoras, realizadoras, culturalista como você, porque a gente precisa de pessoas que nos ajudem a ter mais equipamentos culturais, e você é uma delas. Eu sei que você está sofrendo muito aí com o seu espaço em São Francisco, que está fechado.
Eu sei das dificuldades hoje de ser atriz, de estar na tela, de estar no palco, de estar trabalhando. E aí, Gabriela, o mais importante é isso, né? É amar o ofício de ser uma pessoa que está mudando mentes e corações. E você faz isso muito bem. Ai, que coisa linda, Flávio. Eu fico muito feliz. E a gente também precisa de captadores assim, apaixonados. Porque você não é um Ah, captador, você é um fazedor de arte. Isso eu é sou um muito. culturalista. É Eu um já estou no momento, culturalista. quando o pessoal me chama aqui para captar recursos, eu falei, olha, eu não posso te prometer que eu vou captar recursos, mas vamos procurar trabalhar juntos, vamos Mas fazer isso é muito relacionamento. importante. Para você ter ideia aqui, eu consegui me organizar muito na pandemia, mesmo não estando muito assustado. Então eu fiz lives lá no meu Instagram da BFV com patrocinadores, com artistas, com profissionais. Então, a hora que você estiver disponível, você é convidada lá para vir conversar com a gente, hein? Você Eu também quero conversar. por favor, você é de casa, você sabe o quanto que você aí em Niterói, você é uma pessoa que ajuda muito. Todas as vezes que a gente precisa aí de um apoio, você sempre me abre uma porta, me dá um contato. Então, por favor, fica aberta aqui para a gente estar construindo essas pontes de relacionamento, porque captação de Exatamente. recursos é network. Captação de recursos é uma boca que vai levando a um contato que daqui a pouco pinga o dinheiro. Entra o dinheiro. É só você bater Exatamente. com calma na porta, abrir a janela e falar, por favor, você pode me ajudar? Peçam ajuda, mas de maneira ética, de maneira transparente, porque nós não queremos nada de maneira errada. Nós queremos botar no palco e realizar o nosso projeto cultural. Exatamente, Flávio, você falou tudo. E deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que trabalhou de forma ética, não tem o que pague. E é muito importante a gente, tudo que você falou foi de uma importância muito grande. Eu estou muito feliz com esse encontro e continuar assim, ter muita perseverança, né? Resiliência, perseverança, otimismo e vamos em frente, gente. Vamos em frente que Isso. quem Eu faz arte é. sou, eu sou de uma família que é as mulheres que mandam, tá? Eu adoro trabalhar com mulheres. Então, quando eu olho assim para você, eu me lembro da Suzana Saldanha, da dona Regina Malheiros, que foi uma grande administradora de espetáculos de teatro no Rio de Janeiro, da nossa Marília Pêra, da dona Fernanda Montenegro. E aí, Gabriela, você tem um papel muito importante como mulher fazedora na cultura de motivar as pessoas a seguir em frente. Eu estou falando isso porque a cultura em Niterói, ela já está no momento de multiplicar, né? De construir novos espaços. E aí, ter aulas de música nas escolas, eu sei que vocês têm aí, aula de artes plásticas, né? Esquetes de teatro, oficinas de cinema. Eu tenho um cliente nosso aí, que é um cineasta novo, o nome dele é Estevão Cabral. Depois eu vou te apresentar. Esse jovem com 18 anos, ele fez o primeiro filme dele. Aí, Eu Niterói. conheço um Estevão, será que é o mesmo? Eu acho que é, de Que óculos, trabalhou com novinho. novinho, que trabalhou com o Arthur Maia, que trabalhou no Semente, foi fazer as filmagens dos projetos Olha, que a eu gente fez acho. em comunidade? Pode Gente, ser, olha, né? ele estava naquele dia lá que eu te conheci, lá no Reserva É, Cultural, pode né? ser, Mas olha, pode Niterói, como o ser. pessoal fala, é pequenininha e é muito grande. Então, É, vocês se é, conhecem, né? é. Ó, a qualquer momento pode cair aqui a nossa live, mas Olha, Niterói, se você quiser, você vai deixar gravado? Se você quiser, a vou gente deixar termina para gravado. deixar gravado. Então, por favor, dá boa noite para todo mundo. Gabriela hoje me convidou e eu estou à sua disposição. Muito obrigada, Flávio. Eu adorei. Essa conversa foi para cima. Foi uma conversa muito importante, eu acho que de incentivo às pessoas, incentivo à arte. Isso é muito importante. Niterói é uma cidade de vanguarda. Eu tenho certeza que a cultura, o ano que vem, vai dar uma mexida e a gente vai conseguir enriquecer cada vez mais essa cidade. E nós precisamos de Maravilha. pessoas assim, né? Otimistas, felizes, com esse olho brilhante para nossa arte. Isso é maravilhoso. Muito Isso, obrigada. olha, obrigado você, um beijo, eu adoro a força feminina e, por favor, estou à sua disposição aí, tá bom? Boa Muito noite, obrigada. amém, Boa muito noite. obrigado. Quando te encontrar, a sua orquídea está aqui nas Ai, que mãos. linda. Eu Você é uma adoro rosa, orquídea. você é uma mulher linda e Muito muito obrigada, obrigado. Flávio. Foi ótimo. Obrigada para todo mundo que participou. Sábado a gente tem
o nosso Café Cultural. A gente vai falar sobre saúde emocional, astral, psicológica, com duas pessoas muito importantes aqui da cidade de Niterói, que é o Carlos Henrique, que é um professor, um mestre de yoga, e a Tereza Quintas, que é uma bruxa, trabalha com ervas florais e tudo mais. Espero você sábado. Ó, eu tô aqui com doTERRA, não sei se você conhece os óleos essenciais. Eu tô aqui com cheiro de capim-limão nesse momento. Ai, que delícia! Eu vi uma fumacinha, adorei. Era isso, era o doTERRA, o difusor. Beijo. Beijo, obrigada para todo mundo. Beijo, tchau, Flávia, adorei. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Beijo.